pessoal! Hoje é mais um vídeo do canal Papo Misto. E hoje a gente vai falar sobre os lugares mais assustadores do mundo. Então, se você gosta de mistério, esse é o vídeo certo. Solta a vinheta! Então, começando o vídeo sobre os lugares mais assustadores do mundo, está na nossa lista a Ilha das Bonecas. A Ilha das Bonecas, localizada no México, em 1951, uma menina brincava e acabou morrendo afogada, tentando pegar sua boneca que havia caído no rio. Os moradores diziam sempre ouvir a menina chorando, até que Julian Santana Barreira passou a pendurar bonecas nas árvores. Mas, um tempo depois, adivinha o que aconteceu com o Júlio? É isso. Adivinha o que aconteceu com ele? Isso mesmo, ele morreu. E morreu, adivinha onde? No mesmo lugar que a menininha tinha morrido quando foi pegar a boneca dela. Muito estranho. Eu nunca ia visitar esse lugar. E ainda esse lugar, turista vai. Não tem noção. Milhares de turistas vão lá para fotografar a Ilha das Bonecas. Vocês não acharam um lugar estranho e muito misterioso? E ainda mais, ele morreu no mesmo lugar que a menina. Então, é um mistério que, com certeza... Agora falaremos da caverna Gomantog. Conhecida como a caverna mais nojenta do mundo, essa caverna fica no meio da floresta de Sabá. Nossa, do Sabá eu lembrei daquele... Sabá. Você já pensa o quê? Sabá. O quê? Macumba, bruxaria, ossos de frango. Essa caverna é repleta de morcegos. Cerca de 2 milhões de morcegos vivem lá, além de um grande tapete de baratas, ratos e centopeias gigantes. Meu Deus! São bonitinhas. Mentira, não é não. Se você entrar lá, as baratas vão matar você, que só vai sobrar seus ossos. Baratas carnívoras. Não é aquela barata que você fez dentro de casa, não, que você vai matar com chinelo. Credo, horrível. Agora a gente vai falar sobre a cidade abandonada de Humberstone. Essa cidade foi fundada por conta de uma mina de salitre. Mas a empresa faliu e as cidades foram abandonadas. Nessa época, tinham bastantes escravos. Dizem que os mortos do cemitério de Lanória saem à noite e ninguém entra na cidade. Mas continuando falando de cidades abandonadas, a gente vai falar sobre a mais conhecida, a Chernobyl. Tem vários filmes de terror sobre Chernobyl. Tem um monte. O nome já é sinistro, né? Chernobyl. Chernobyl. Todo mundo conhece o desastre de Chernobyl. Então, tem uma cidade vizinha de Chernobyl que se chama Pripyat. Foi fundada em 1970 para abrigar os trabalhadores da usina. E após o acidente nuclear da história, em 1986, os habitantes ocuparam a área de Pripyat, que se tornou uma cidade fantasma. Ninguém vive lá. E você viu o tamanho da cidade? É muito grande. Pelas fotos, dá muito medo. Muito medo mesmo. Tipo, eu não. Até quilômetro pra bater foto, acho que deu uma cagadinha. Agora vamos falar de Abadia da Telema, Itália. Nesse lugar aconteciam rituais bizarros que vão de orgias satânicas e ingestão de sangue de gato. Muitas das pinturas realizadas na parede são de natureza sexual. Em 1923, o jovem Hal Loverden morreu na abadia, e há quem diga que ele entra em contato com aqueles que realizam sessões espirituais no local. Então ele mexia com Satã mesmo, com capeta, e fazia rituais malucos. Pelas fotos dá pra ver, né? E eu nunca ia visitar um lugar desse. Rituais sexuais, entendeu? Quem nunca ouviu falar da floresta de Aokigahara, no Japão? Então, essa floresta é conhecida como a floresta do suicídio. Todo mundo se mata E lá. não é à toa que ela é conhecida como floresta do suicídio. Essa floresta
fica no Monte Fuji, no Japão. E é o lugar que foi misteriosamente adotado por pessoas que queriam cometer suicídio. E é o segundo lugar do mundo em que as pessoas mais se matam. Cerca de 100 corpos por ano de pessoas são encontradas nas árvores. Até na entrada da floresta tem uma placa que diz o seguinte: sua vida é um presente precioso dado pelos seus pais. Por favor, pense nos seus pais, irmãos e filhos. E há quem acredite que o espírito dos suicidas ficam presos nas florestas, assombram quem passe por ali, além de armarem armadilhas para que você não consiga achar o caminho da saída da floresta. Então, se você entra lá, você não vai conseguir sair, entendeu? Você vai ficar perdida, um monte de cadáver. Ai, horrível. Aí acho que por isso Não que eles queria querem se matar, porque é um monte de cadáver. Aí em você se volta mata também, porque fedor, ai. Agora vamos falar de Hayon Hall, Inglaterra. Por cerca de 400 anos, a Hayon Hall foi a residência da família Townshend. Lá foi registrada em 1936 a fotografia mais famosa de todos, que mostra a dama de marrom na escadaria da casa. Lady Dorothy Yoperley era identidade da moça quando viva. Alguns dizem que ela vaga pela casa à procura de seus filhos desde sua morte em 1726. A primeira aparição da fantasma aconteceu em 1865, seguida por mais 3 em 1736, 1926 e 1936. Após a famosa fotografia, não há mais nada registrado da aparição da Dama de Marrom. Muito sinistra a Dama de Marrom. Eu acredito que essas 3 datas que ela apareceu, foi, acho que uma data importante para ela. Porque você viu que as datas meio que parecidas, ó. 1736, 26 e 36 de novo. Deve ter alguma não sei, importante deve pra ser ela. um E valor depois que importante. tiraram essa foto, que a gente não sabe se é real ainda, mas é muito sinistro. Agora a gente vai falar de Puckley. Parece jogo de poker. Em 1989, o vilarejo de Puckley entrou para o Guinness Book como o mais assombrado da Inglaterra. Dizem que 12 fantasmas diferentes já foram catalogados na cidade. A fama de assombrada da cidade é tão grande que muitos turistas vão por conta disso, principalmente no Halloween. 12 fantasmas, misericórdia. Mansão Winchester, nos Estados Unidos. Você já deve ter ouvido falar das armas Winchester, uma das mais famosas no oeste americano. Sarah se casou com o filho de Oliver Winchester e herdou a fortuna da empresa após a morte do seu marido. Depois que se tornou viúva, Sarah passou a ouvir barulhos, gritos e pancadas por toda a casa. Assustada, saiu à procura de um médium espiritual que, por sua vez, informou que Sarah estava sendo alvo do ódio dos espíritos mortos por Winchester e aconselhou a mulher a mudar de casa e, uma vez que encontrasse o lugar certo, promover uma reforma para que os bons espíritos pudessem se acomodar. Ela só parou de reformar quando morreu 38 anos depois. A moça mandava construir quartos e quebrava no dia seguinte. Mandava levantar escadas que acabavam no teto e passagens secretas. A casa simplesmente tinha 160 quartos, 200 mil portas, 10 mil janelas, 47 escadas, 47 lareiras e 13 banheiros e 6 cozinhas. Meu Deus, isso é uma mansão. Mas me diz uma coisa, pra que você vai construir um monte de quartos se você vai quebrar no dia seguinte? Nossa, velho, 2.000 é muita E porta. eu vi na internet também que tava dizendo que tinha todos esses quartos e toda noite ela dormia em um quarto diferente. Ela nunca repetia de quarto. Toda noite era um quarto diferente. E o que ela dormia, quebrava e ela ia pro outro. Muito louco. E agora a gente vai falar sobre a reitoria de Burley. A construção foi erguida em 1862 para receber a família Henry Dawson Elvis Bull,
Logo em 1863, fatos estranhos começaram a acontecer. As pessoas que moravam na casa relatavam ouvir passos, pancadas e vozes. Em 1892, Henry morreu e quem tomou posse da casa foi seu filho, Harry Bull. As 4 irmãs viram ao mesmo tempo o espírito de uma freira no jardim da residência. A partir de 1930, quando o reverendo Lionel Foster e sua família se estabeleceram na casa, aí sim começaram as manifestações. Você acha que você vê uma freira no meio do seu jardim? Não é nada, não. Aí quando o outro moço veio morar na casa, aí sim que começou as manifestações. O que aconteceu? Um monte de coisas sobrenaturais e bem agressivo, do tipo assim, sabe? Mensagem nas paredes, objetos arremessados e até um incêndio, assim, sabe? Que ninguém consegue explicar num quarto. Não sabe, tipo, de onde não sabe como que aconteceu, mas ainda mais num quarto. Houve um incêndio num cômodo só da casa. E em 1937, Harry Price, um pesquisador de fenômenos psíquicos, foi pesquisar os acontecimentos na casa. O resultado foi uma conversa com 2 espíritos. E adivinha que espírito que tinha na casa? Então, o primeiro foi de uma freira, né? Que eles viram lá. Então, realmente estava freira lá na casa. O espírito da freira que diz ter sido assinada naquele local. E o outro foi identificado como Sunex Amuris, que diz que a casa iria ser incendiada. E, de fato, 11 meses depois, a casa foi incendiada e totalmente destruída. Ninguém sabe quem viveu, porque tá na então, casa. Né? Agora, por último, vamos falar a casa em Amityville. Eu pesquisei a casa, nós pesquisamos a casa, a gente ficou morrendo de medo. Na noite no meio da rua. Nossa, não deu certo aquilo lá. A gente até apagou as fotos porque já ficou com medo, mas depois abaixou pra mostrar pra vocês. A casa em Amityville, nos Estados Unidos. Em 1965, a família adquiriu uma casa em Amityville. Em uma madrugada de dezembro de 1974, Ronald Jr. assassinou a família. Pai, mãe, 2 irmãs e 2 irmãos. Depois do ocorrido, a família Lutz se mudou para a casa. Dizem que os fenômenos que aconteceram naquela casa foram tão intensos e assustadores que a família se mudou 28 dias depois. Objetos voando, lodo verde escorrendo pelas paredes, crucifixos virados para baixo, vozes, barulhos, levitação do próprio corpo. Foram alguns dos acontecimentos que assombraram os Lutz no mês em que lá estiveram. Isso foi muito pesado. Muito pesado mesmo. O corpo flutuando, tipo, nossa, muito pesado mesmo. E aquele lodo caindo dentro, cara. Dá muito medo. Dizem que lá é tão pesado que você fica com vontade de sumir de lá na hora. Mas aqueles lodos na parede dá muito medo. O que você faria se tivesse um aviso pra você na parede? Eu tô com medo. Esse foi mais um vídeo do canal Papo Misto. Então deixe seu joinha, se inscreve no nosso canal. E até o próximo vídeo. Tchau! Vídeo gravando. Vai! Have you heard about the new dance craze? Listen to us.
Rainahan Hao. Ryan Hao. Raihan. Ryan. Ou Rayon, eu acho que é Rayon. Ryan Hao. Rayon Hao. Ah, sei lá.